Você conhece a história do início da igreja de São Manuel? Se não, vou tentar explicar para vocês. Nesse período de festividade, eu resolvi contar um pouquinho da história de São Manuel e das igrejas, de como começou toda essa procissão e toda essa devoção com o Santo São Manuel. Essa história de São Manuel e com o povo da comunidade começa com o seu Manuel Gonçalves. Ele chegou aqui no Porto do Amapá, esse caminho que leva direto ao Porto do Amapá. Ele começou por aqui, por volta de 1812. Seu Manuel Gonçalves chegou nessas terras aqui. Aqui ele se instalou, criou sua casa, criou seus filhos. Seu Manuel Gonçalves, já habituado aqui nessa região, ele começou a praticar sua devoção com as ladainhas para o santo São Sebastião na sua residência. Ao passar dos anos, já com as ladainhas já na sua residência, São Manuel Gonçalves começou a convidar o povo aqui da região que morava aqui nesse meio aqui do João Boaçu. Seu Manuel Gonçalves se tornando uma liderança aqui nessa região e sendo bem influente, ele começou a liderar aqui o povo aqui da comunidade. E a comunidade não, da região de João Boaçu. O povo do Baixo João Boaçu antes enterrava os seus entes queridos no cemitério de Itaboca. Quem comandava esse cemitério de Itaboca era o seu Siqueira, que era dono da região. Os defuntos, os mortos, eram enterrados ou no cemitério de Tupanema, que fica lá na comunidade de Santana, ou no cemitério da Itaboca, que é lá na beira do rio, Moju, margem direita. Saltava com o morto ali no porto do Arumandeua e o por terra, enterrar lá. E o dono do Amapá, o seu Manuel Gonçalves, ele era uma liderança forte aqui nesse setor, Dizia que chamava de grego para ele. Teve um certo dia que seu Manuel Gonçalves e seu Siqueira tiveram uma contenda, tiveram uma briga. Nessa briga, o seu Siqueira proibiu o pessoal do Baixo João Boaçu a enterrar seus entes queridos na região lá do seu cemitério. Então ele teve uma contenda lá, o Manuel Gonçalves teve uma contenda com o Siqueira, brigado lá, teimaram. E voltando de lá, o Manuel Gonçalves disse, reuniu o pessoal, e disse, agora tá ruim para nós enterrar os nossos mortos lá no Itaboca, porque eu já teimei com o Siqueira. Aí ele decidiu doar um pedaço de terra para fazer o cemitério. O pessoal aqui da região do Baixo João Boaçu, não tendo aonde enterrar seus entes queridos, seu Manuel Gonçalves resolveu liberar uma terra para as pessoas enterrarem seus entes queridos. Reuniu o pessoal e doou ali onde é o cemitério. E começou já a ter toda aquela movimentação, O pessoal do Jacondaí, do Merindeu, de toda essa redondeza aí, vinha enterrar os seus entes queridos aqui no cemitério aqui. O porto era lá no Amapá, no caso lá onde morava o Manuel Gonçalves, Lá era a casa dele, lá eles saltavam para vir. Aí todo ano tinha um mutirão para limpeza do caminho, roçar o caminho e também limpar o cemitério. O Manuel Gonçalves, vendo toda essa movimentação de gente desembarcando aqui, o que o seu Manuel fez? O seu Manuel Gonçalves resolveu liberar uma terra para ficar mais perto, para a galera desembarcar os seus entes queridos. As coisas foram crescendo, desenvolvendo, e ele teve uma proposta de doar a frente do cemitério até chegar na beira do João Boaçu, para que fosse feita uma abertura para que os mortos já desembarcassem por aqui e não mais pelo Amapá. A abertura fica agora lá onde é o Trapiche, lá nesse rumo do Trapiche. Aí eles fizeram a abertura, mutirão, o pessoal todo vindo participar. Já com o caminho feito do cemitério à beira do rio, ao passar dos anos, estava tendo a iluminação. O povo que vinha para iluminação não tinha onde ficar. Foi aí que seu Manuel Gonçalves resolveu liberar o caminho que ia do cemitério até
o rio começou a liberar para as pessoas construírem casas. E aos poucos eles foram ampliando. O genro dele, do Manuel Gonçalves, que era o Simeão, foi uma pessoa muito influente no começo da vila, porque era ele que liderava os mutirões de limpeza. Aí nessa história entra um jovem marajoara chamado seu Simeão. Seu Simeão, casado com Dona Maria Gonçalves, filha de seu Manuel Gonçalves, teve a ideia de construir um barraco grande chamado de São Braizinho. Inclusive, a primeira casa que foi construída aí na vila foi ele que construiu, uma casa chamada de São Braizinho, que era uma casa grande, feita uma parte de soalho de madeira e outra parte de piso mesmo. Uma casa grande chamada de São Braizinho, onde ele acolhia o pessoal que vinha trabalhar, né, que vinha de fora, acolhia o pessoal, né, para o trabalho. E aos poucos outras pessoas já foram também construindo as suas pequenas casas para quando virem para a iluminação já ter aonde ficar. Ao passar dos anos, seu Manuel Gonçalves, vendo toda aquela movimentação, resolveu construir uma capela. Nessa capela que passasse o santo que ele, em sua residência, fazia ladainha. E assim se fez. Seu Simeão ajudou seu Manuel Gonçalves a construir essa capela. A partir de diante começaram a rezar ladainha nessa capela. E uma igrejazinha, porque segundo algumas pessoas falam que eles festejavam São Sebastião. O Manuel Gonçalves era devoto de São Sebastião. E tinha ladainha na casa dele. Tinha ladainha. Aí eles passaram a fazer essas rezas aqui na igrejinha, na Vila de São Manuel. Que não era São Manuel? Não era São Manuel, Daí a história começa a contar outra face, aonde um padre italiano, em missão à Amazônia, veio para cá, para São Manuel. Seu Manuel Gonçalves, uma liderança aqui, recebeu esse padre. Aí uma vez chegou um padre italiano e veio celebrar uma missa, veio na missão, e o seu Manuel Gonçalves conversou com ele e pediu que ele pudesse trazer um santo, né, em homenagem ao nome dele, que era Manuel Gonçalves. Ele arrumasse um santo com o nome Manuel. E o padre voltou com esse compromisso. E realmente ele trouxe o santo São Manuel, que agora é o padroeiro, né? Então eles deixaram de festejar São Sebastião e passaram a festejar São Manuel. Ao passar dos anos, o santo São Manuel, estando lá na capela, lá de madeira, uma capela bem bonitinha, a liderança aí para ajeitar, construir a Irmandade. Só que a Irmandade é uma história que, se eu for contar aqui para vocês, vai estender muito o vídeo. Então eu vou cortar essa parte da criação da Irmandade. Mas só adiantando para vocês, a Irmandade foi criada e feita para organizar a festa do Santo São Manuel, que estava tendo uma proporção muito grande aqui na região, Baixo João Baçu, onde vinha gente de toda a localidade aqui do Baixo João Baçu se afiliar na Irmandade de São Manuel. E o primeiro presidente da Irmandade, que depois eles começaram a organizar um sistema de vila, já passou a ser chamado Vila São Manuel, no Praia do Santo. Aí eles criaram a Irmandade de São Manuel, uma sociedade. Essa Irmandade ela surgiu por uma organização para organizar as festas do Santo. Isso. Já foi para começar a organizar as festas do Santo e também todo o movimento da vila, incluindo
o zelo pelo cemitério, né? Aí ele foi o primeiro presidente da Irmandade, o seu Simeão, uma pessoa muito que toda a vida tem que conhecer essa história, porque ele foi um grande guerreiro aí nesse trabalho aí. Ele era um marajoara que casou com a filha do seu Manuel Gonçalves, né? E depois dele vieram outros, né? Tiveram vários aí presidentes, inclusive uma das pessoas que o povo lembra muito como presidente da Irmandade foi o seu Garoto. O seu Garoto que construiu com apoio político a igreja grande que nós temos agora aí, foi no tempo dele. Eles substituíram essa igreja que temos agora, né, a igreja velha, né, de madeira, pela igreja de alvenaria agora, né? Foi no tempo do seu Garoto. É isso, galera, pessoal. Espero que tenham gostado.